Aleluia. Derrama da tua Shekinah. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2. A versão que eu vou ler é a NVT. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Feche os seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra. Senhor, mais uma vez nós nos reunimos, não para encontrar os nossos irmãos, não, Senhor, para ouvir fofocas, não, Senhor, para saber as notícias do dia. Nós nos reunimos aqui para honrar e glorificar o teu nome, bem dizer ao Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Senhor, nós sabemos que o Senhor está neste lugar porque te sentimos, porque já te ouvimos. Senhor, olhos já contemplaram o seu mover aqui neste lugar. Então eu te peço, Senhor, não aparta de nós o teu Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Senhor, nesta noite. Pai, a minha vida está diante do Senhor. Pai, que os meus irmãos não me vejam e não me ouçam, mas que o teu Espírito Santo em mim, através de mim, alcance os corações dos meus irmãos. Por isso eu te peço, toda mente cativa, toda mente angustiada e turbada com o dia de amanhã, todo coração endurecido, Senhor, toda distração, seja neutralizada agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós damos uma ordem ao mundo espiritual maligno: você não tem poder contra a igreja do Senhor. Então nenhum dardo inflamado será prevalecido sobre nós, porque Cristo, Senhor, já derrotou as suas artimanhas na cruz do Calvário, e Ele declarou que nele somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Senhor, obrigado pela tua presença neste lugar. Nós te amamos e assim oramos no nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança, para que possam transmiti-la a outros. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se assim o fizesse, não poderia agradar ao oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente é o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que eu estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas as coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos, e essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso sofro, estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta afirmação é digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Mas se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembre-se essas coisas a todos e ordena-lhes na presença de Deus que parem de brigar por palavras. Discussões como essas são inúteis e causam graves prejuízos a quem ouve. Então esforça-te
Esforça-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas vãs e profanas, que só levam a comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa é como um câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. E com isso se desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos os que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro, outros de prata, outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menor valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio usado para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Você pode se assentar. Irmãos, eu perguntava ao Senhor o que Ele queria falar com a igreja. E diferente das outras vezes, dificilmente o Senhor me dá um tema. Mas hoje uma frase ecoou no meu coração enquanto eu estudava a palavra. E o tema dessa noite vai dizer e vai nos ensinar que para um novo tempo, que um novo tempo traz consigo novas responsabilidades e exige de nós novos posicionamentos. O texto que nós lemos aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, está instruindo a Timóteo. Paulo está preso escrevendo uma carta a Timóteo com orientações a fim de que ele permaneça firme, perseverando e que ele esteja apto para os tempos que viriam. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, é necessário que você se mantenha firme no ensinamento que você recebeu, não agora, mas desde a infância. E nós temos vivido tempos extraordinários, irmãos. É impossível nos reunirmos e não falarmos dos grandes feitos do Senhor. Eles são indiscutíveis. Mas a tendência é que os dias passem e nós comecemos a nos esquecer, ou que nós comecemos a naturalizar os grandes feitos do Senhor. E por isso nessa noite o Senhor está nos alertando a respeito de que um novo tempo traz consigo novas responsabilidades, mas também novas exigências. Um tempo novo precisa de mudança de mente, de comportamento. Paulo vai dizer: eu me esqueço do que passou, eu não fico olhando para trás, ou seja, eu não me prendo ao comportamento antigo, eu não me prendo aos erros do passado, eu olho para frente e eu miro no alvo da soberana vocação. E o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite é que nós temos responsabilidades com esse reino. Eu não sei se você tem isso claro na sua mente. Se não tem, que isso seja esclarecido para você nessa noite. Mas quando o Senhor te trouxe para este lugar, você não estava assumindo uma responsabilidade com um homem de Deus. Apesar de reconhecermos que o pastor é um homem de Deus, a sua responsabilidade é com o Senhor, porque foi a Ele que você entregou a sua vida. E a primeira lição que Paulo vai nos ensinar é que um novo tempo requer de nós perseverança. Mas não é perseverança de qualquer maneira, irmão. É perseverança na leitura e na oração. Leitura da palavra e oração. Essa é a base para viver um novo tempo.
não qualquer tempo, um tempo extraordinário do Senhor. Paulo vai dizer, Timóteo, olha, você precisa se esforçar. Irmão, porque a gente tem essa mania de achar que nós fomos chamados para viver o conforto. E eu não estou falando de materialidade não, irmãos, mas a nossa carne, ela é preguiçosa. Ela milita. Como é difícil hábitos saudáveis na nossa rotina. Nós somos tendenciosos a procrastinar aquilo que é vital para nós. Mas Timóteo e Paulo estão nos ensinando que nós não podemos negligenciar a leitura e a oração da palavra. Ele está dizendo, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, sobrevirão tempos difíceis, Timóteo. Eu estou preso, mas a palavra não está. Eu estou padecendo, mas bem-aventurados que padecem em nome do Senhor. E eu e você estamos preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Leitura da palavra. Paulo estava dizendo, Timóteo, você precisa ler a palavra, você precisa conhecer a palavra, porque é ela que vai sustentar a sua vida nos dias difíceis, é ela que vai firmar os seus passos. Timóteo, não se firma nas minhas palavras, olha para aquilo que a sua avó e a sua mãe te ensinaram, as escrituras, é nela que você precisa se apegar. Porque se nós formos guiados pela palavra, irmãos, podem dizer o que quiser, pode se levantar a oposição que quiser, esta palavra, ela é viva e eficaz, irmão, nela há todas as respostas que nós precisamos. Por isso precisamos conhecer, mas não só conhecer, manejá-la a ponto de estar aptos ao ensino da palavra. Não há como querer ser usado por Deus sem conhecer a palavra. Eu digo sempre para Larissa, a nossa mente é como uma caixinha. E certa vez ela me questionou por que ela não podia ouvir música secular. Porque nós não ouvíamos, não é um hábito da minha casa. E eu disse para ela, Larissa, se você encher a sua caixinha de coisas que não falam de Cristo e não apontam para Cristo e não te aproximam de Cristo, quando você precisar, o que você acha que você vai refletir? É isso que Paulo está nos ensinando. Precisamos perseverar na palavra, porque o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas que precisamos. Mas nós não só precisamos perseverar em leitura e oração, nós precisamos nos posicionar. É tempo de posicionamento. Irmão, esquece a neutralidade. Mundo espiritual não tem neutralidade. Ou você é da luz ou você é das trevas. Não tem meio termo, irmão. Ou você é com Cristo ou você é contra Ele. Não tem jeito, é necessário posicionamento. Paulo vai dizer, Timóteo, suporta comigo. Suporta como um bom soldado. E sabe o que me chamou a atenção? É que Paulo vai referenciar Timóteo como um soldado. E soldado, irmão, não tem escolha. Luene serviu durante 8 anos ao exército. Não foi uma escolha. Quando ele se apresentou naquele dia, alguém olhou para ele e disse, você é para a fila de lá, você serve. Soldado não escolhe, ele não escolhe o campo de batalha, ele não escolhe missão, ele não escolhe destino. Soldado tem compromisso com a missão, mas tem comprometimento com o comandante dela. Não tem essa história de outro comandante dando comando ao exército que não é dele.
O nosso comandante é Jesus Cristo. Ele guia os nossos passos. Um soldado está preparado, irmão. Ele está pronto. Ele não sabe o dia e ele não sabe a hora. Mas ele está pronto, fardado, posicionado. Porque quando soar o alarme, ele precisa saber e agir rapidamente. E ele não fica preocupado com a vida dele, que a vida dele seja entregue em amor à pátria. Mas que a pátria não sofra. Você tem se posicionado. Posicionar-se significa abandonar a passividade espiritual. É deixar de ser espectador. É se tornar ativo na obra de Deus. E isso inclui comprometimento, não com pessoas, mas com o corpo de Cristo. Serviço de excelência, proclamação do Evangelho, independente de cenário. Um bom soldado, ele não está preocupado com as circunstâncias. Ele tem uma missão e ele precisa cumprir. Mas compromisso e comprometimento são coisas diferentes. E o Senhor falava isso ao meu coração. Compromisso é a responsabilidade. Então você assume um compromisso com alguém. Mas comprometimento vai além disso. Comprometimento é o seu envolvimento, é a sua motivação, é o desejo de manifestar ou executar da melhor maneira. E para um novo tempo é necessário comprometimento. É necessário que nós estejamos aqui gastando os nossos dias. Eu dizia para o Senhor hoje, enquanto eu preparava essa mensagem, eu falava: Senhor, cumpre suas promessas. Eu não te pedi nada, mas o Senhor me prometeu, então faz. E Ele disse para mim, com toda a doçura do Espírito Santo e o jeito peculiar que Ele tem de falar comigo: você acha que você está pronta para receber o que eu te prometi? Qual tem sido o seu comprometimento com a minha promessa? Porque eu não te pedi para executá-la. Eu já dei a palavra e a minha palavra é suficiente para fazer existir o que ainda não existe. Mas é necessário que haja comprometimento. Não sou um Deus de qualquer maneira. Nós vivemos ansiosos pelo avivamento. Nós temos dito isso, que temos vivido a igreja de Atos 2. Só que nós queremos a parte onde o Espírito desce e se manifesta em dons de línguas. Mas antes da descida do Espírito Santo, houve uma igreja envolvida, comprometida e incessante na leitura, na palavra, na oração, gastando a sua vida. Foi isso que nós cantamos. Ele vem. Ele é a recompensa. Nós precisamos nos comprometer com essa obra. Nós precisamos, irmãos, porque se nós estivermos comprometidos, nós então assumiremos essa responsabilidade. E aí sim, nós faremos aquilo que Cristo confiou à igreja. Nós somos a igreja do Senhor e temos uma missão. E a nossa missão é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Se nós estivermos com a nossa base fortificada, se nós nos posicionarmos, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós nos envolvermos com a obra, irmãos, é impossível não sermos usados por Ele. Impossível. Paulo vai dizer: Timóteo, eu te ensinei, você ouviu, você viu que era verdade, mas agora vai, conta para outras pessoas,
conta para outras pessoas. Porque pode ser, Timóteo, que um dia você seja preso como eu, mas a palavra não pode ficar presa. Então multiplica a palavra. Nós não podemos guardar para nós aquilo que o Senhor tem feito. Nós não podemos, o reino de Deus não combina com egoísmo. Irmão, Deus tem feito sobrenatural, então anuncie isso. Só quando você tiver a oportunidade de vir ao altar, não. Em todo o tempo, com o seu vizinho, no seu trabalho. A igreja do Senhor foi chamada para uma responsabilidade. Nós ouvimos o presbítero Cristiano falar conosco no culto passado. Sobre quem está a palavra daqueles que caminhariam e os sinais seguiriam? Essa promessa não morreu com os discípulos, ela é viva em nós, irmãos. O Senhor está nos despertando. Porque muitos disseram aonde estão os sinais. E o Senhor nos trouxe para esse tempo, para que todos vejam e saibam que Ele ainda é o mesmo. Não se assuste quando as notícias de enfermos curados, de oprimidos libertos começarem a chegar. Não se assustem quando endemoniados caírem no altar do Senhor. Essa é a nossa missão. Foi para isso que Ele nos chamou. Precisamos nos dedicar a anunciar o Evangelho de Cristo. Nós somos os ramos. Ramo não escolhe em que momento dá fruto. O ramo, ele não escolhe se ele come mais ou se ele bebe menos. O ramo executa. Não é sobre ele. O Senhor está falando conosco nessa noite. Desde o início deste culto, vocês são o ramo. Vocês são o ramo. Deem frutos, porque se vocês não derem frutos, eu os lançarei fora. João 15,16, eu vos escolhi para que vades e deem frutos. Não qualquer fruto, irmão. Frutos que permaneçam. Irmãos, haverão frutos que nós nem teremos conhecimento, mas eles gerarão outros frutos. Famílias, gerações serão libertas a partir dos frutos que estão sendo gerados sobre este lugar. Só que você tem uma responsabilidade. Acabou o tempo, irmão, de ficar sentado esperando. É tempo de esperançar, esperar vivendo. Ele não veio hoje, então eu preciso anunciar. Ele não veio hoje ainda e eu preciso manifestar os sinais. A graça do Senhor é palpável sobre este lugar. Temos vivido experiências sobrenaturais do manifestar de Deus. Irmãos, primeiro o círculo de oração desta igreja não tinha um instrumentista, mas nós não conseguíamos ir embora. O culto acabou e nós orávamos e cantávamos, e era um irmão para lá, outro irmão para cá. Presença soberana do Eterno. Nós não podemos deixar isso esfriar. A palavra vai dizer que é responsabilidade do sacerdote limpar as cinzas. É sua responsabilidade manter isso aceso. É minha responsabilidade manter a chama acesa. É sua responsabilidade anunciar a Cristo, apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós fomos escolhidos. E sabe o que acontece, irmãos? Nós negligenciamos esse privilégio, porque não estamos verdadeiramente envolvidos com o Deus da obra.
Sabe por quê? Porque muitos não estão aqui hoje porque estiveram cansados. Mas o cansaço não nos impede de trabalhar. O cansaço não nos impede de viajar. O cansaço não nos impede de executar outras coisas. Então o cansaço não pode nos impedir de estar no Santo dos Santos. Porque aqui é lugar de preencher a bateria de novo. É aqui. Essa história de eu não tô bem, então eu não vou. Não, vem pra cá. Não tá bem, vem pra cá. Fica o dia inteiro aqui. Fala, eu não posso sair. Pra onde eu irei? Pra onde? É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor está fazendo em nós. Então hoje, mais uma vez, o Senhor está confirmando. Não permita, irmão. Hoje eu li um texto e ele dizia que quando nós deixamos de congregar, nós perdemos grandes oportunidades. Imagina como teria sido, porque nós não sabemos o que o Senhor vai derramar no culto de hoje, que não vai ser igual ao que Ele vai derramar no domingo, que não vai ser igual ao que Ele vai derramar na próxima terça. Então eu tenho certeza de que assim como a palavra é exatamente a medida do que você necessita. E o texto dizia que imagina como seria quando aquele menino caiu da janela. Os que falaram, hoje eu estou cansado, trabalhei muito, não vou não. Não viveram a experiência de ver o morto voltar a viver. Irmão, experiência com Deus, ninguém pode roubar. É por isso que nós guardamos a palavra no coração, porque pode ser e vai chegar o tempo em que nós não mais poderemos andar com as nossas Bíblias sobre os nossos braços. E então precisamos que elas estejam cravadas no nosso coração. E então Paulo termina dizendo a Timóteo: se você perseverar, você também vai reinar com Ele. Novo tempo, nova responsabilidade. Irmãos, eu sempre digo isso, esse negócio de nascer assim, crescer assim e vou morrer assim, isso só serve para novela. O Cristo que nós conhecemos, Ele é poderoso, Ele transforma. Não importa em que área a sua vida precisa de transformação, a graça dele é suficiente. O sangue dele é suficiente. Por isso ele se entregou. Mas para que sejamos transformados, precisamos estar nele, enxertados nele. Mas ainda assim, viveremos tempos de adversidade. E eu quero encerrar essa mensagem como Paulo disse a Timóteo: tempos difíceis virão. Tempos difíceis virão. Porque a adversidade não é a ausência de Cristo. A adversidade não é porque alguém está em pecado. A adversidade, ela vem para produzir perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, para gerar testemunho de glória. Então sim, seremos provados. Mas para isso o Senhor está dizendo para nós nessa noite: se a palavra dele estiver em nós, se a nossa base estiver bem forjada, se nós estivermos em relacionamento genuíno com ele, irmão,
nós não seremos abalados. Como diz a canção, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Não temeremos o dia mau, porque das nossas necessidades o Senhor, o próprio Cristo está cuidando. 200 cadeiras, 300, 400, 500, 600. É Ele que vai fazer, porque aquele que começou a boa obra, e aquele que começou a boa obra não foi o pastor Marcos. Aquele, o Senhor, o Cristo, que começou a obra, é Ele que vai completar, até o dia em que Ele vier buscar a igreja. Você quer subir com Ele? Se você deseja ouvir dele, vinde benditos, aceite o chamado dele para nós nessa noite. Porque Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz a recompensa. Oh, o choro será enxugado dos nossos olhos. No céu nós não precisaremos nos preocupar com nada. O Senhor está nos preparando para morar com Ele. Por isso você precisa vir para este lugar e adorar em espírito e em verdade. Porque no céu serão 24 horas. Irmão, você está preparado? Porque Ele virá. Eu vinha para cá com isso queimando no meu coração. Ele virá. Irmãos, Ele não tardará, Ele virá. Ah, meu irmão, se você soubesse a grandeza disso, todo esforço será recompensado. Toda dor, toda mágoa, toda palavra maldita, tudo isso não significará mais nada diante dele, a própria recompensa. Senhor, nós te louvamos. Oh, tu és a nossa recompensa. Então derrama a tua Shekinah. Ah, Senhor, torna os nossos pés firmes e não vacilantes. Que nós não negligenciemos a nossa responsabilidade. Mas eu profetizo que nunca mais essa rua será a mesma. Nunca mais as nossas casas serão a mesma. Nunca mais esse bairro será o mesmo. Porque eles ouvirão, eles conhecerão o Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nos firma no Senhor, na Tua palavra. Porque o Senhor disse que os que Te amam obedecem a Tua palavra. Então nos ajuda, Senhor, para que nós sejamos achados como obreiros que não têm do que se envergonhar. E que verdadeiramente o Senhor confirme as obras das nossas mãos. Os meus olhos conseguem ver o mover que o Senhor ainda vai fazer. Oh, tempo sobrenatural sobre nós. E eu te louvo por isso. Porque nós não merecíamos, mas o seu amor nos encontrou. Muito obrigado, Jesus.
Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.